sucesso das sagas no cinema mantém viva uma estrutura narrativa milenar que combina história com mitologia, conduzida por um personagem central. Também conhecida como Jornada do Herói, essa forma de contar histórias volta a emplacar com uma série de lançamentos super esperados pelo público. É o caso do 7º filme da saga Guerra nas Estrelas, o novo Star Trek e ainda o 007 contra Spectre, que já está nas telas. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Thomas Falcone. Aí, boa tarde, professora, boa tarde a você. Que acompanha aí o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode acompanhar o nosso programa através do nosso Instagram e do nosso Twitter, @Viva Voz Univale. E também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso mesmo. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Rafael Bona, professor aqui do curso de produção audiovisual e também do curso de fotografia aqui da Univale. Obrigada pela presença, Bona. Obrigado. Bom, Bona, o que há de tão especial, né, nessas sagas? As pessoas acabam super apaixonadas e acompanham uma atrás da outra, ficam esperando os lançamentos. Por que essa forma de narrar as histórias acabam sendo tão apaixonantes? Então eu penso assim, eu acho que todo roteiro de cinema ou todo roteiro de televisão, ele é sempre transtextual, né? Como diria o Gerard Genet, que todo texto é transtextual, ou seja, ele trabalha com vários outros textos. Então, se a gente começa a pegar textos literários lá do passado, século XV, XVI, XVII, a gente começa a perceber algumas histórias, as pessoas já eram conduzidas para uma vontade de acompanhar uma saga, uma continuação, né? Então eu acho assim, é meio que já se trabalha com uma estrutura conhecida, uma estrutura que faz parte, como diriam na Jornada do Herói, né? Faz parte daquele inconsciente coletivo que as pessoas parecem que já sabem a história, mas ao mesmo tempo não sabem. Então, aquilo faz com que elas sintam a vontade de ficar acompanhando a história, mesmo às vezes sabendo o que vai acontecer no final e tal, mas elas tentem essa vontade. Então, eu acho que isso já faz parte do nosso DNA, assim. Eu sei que é meio polêmico falar isso, mas eu acho que é isso, entendeu? É uma coisa que já faz parte da nossa cultura, de acompanhar saga, de acompanhar a trajetória dos personagens. Isso aí, tem vários autores que comentam a respeito dessa estrutura, até desde os textos bíblicos até nos celtas e, enfim, muito interessante pensar que isso pode realmente estar no DNA, como você diz, Exato. né? Porque pensando assim a longo prazo, faz parte da história da humanidade, então, mais ou menos por aí, né? Isso. E até, eu acho assim, tem um autor, que é o Humberto Eco, ele tem aquela obra sobre espelhos, e ele deixa muito claro essa questão, assim, qual que é a diferença entre a saga, entre a série e entre a continuação, né? Então, uma coisa que ele deixa muito claro, claro, isso é a visão de um autor, né? E não quer dizer que ele tenha a verdade absoluta, foi apenas a classificação que ele fez em relação a essa questão dos filmes de saga, né? Então, qual que é a diferença entre uma continuação e uma saga? A saga sempre é um envelhecimento do personagem, né? Então, ele acompanha o envelhecimento do personagem. E esse envelhecimento ele pode estar relacionado a várias genealogias da família daquele personagem. Então, ou seja, a saga é uma história de envelhecimento, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, o Indiana Jones é uma saga. O Alien é uma saga. O Predador é uma continuação. Né? Começa tudo de novo. Exato. Então, assim, um não depende do outro. Então, apesar de a gente ter, às vezes, a parte 1, parte 2, eu tô com a camisa do De Volta para o Futuro. É um caso à parte, né? Que é uma trilogia. Mas é uma continuação. Um filme depende do outro. Mas a gente poderia dizer que é uma saga também? Aí que tá, talvez. Porque também é um envelhecimento do personagem. A gente vê os vários momentos da vida, por exemplo, do Marty McFly, né? Do De Volta para o Futuro. Então, é muito uma questão de observação. A forma como cada autor classifica isso também. Mas a princípio seria isso. Então a saga é o envelhecimento do personagem. A continuação necessariamente não precisa estar relacionada a essa questão. E falando de conceitos e tudo mais, como é que funciona o conceito da jornada do herói? De que forma que ela influencia, de que forma que ela está estruturada ali, principalmente nas sagas ou mesmo num filme? Então, a jornada do herói é conhecida, né, mundialmente. Ela vem da literatura, depois viram que isso poderia ser adaptado para o cinema, para a televisão e por aí vai. Então, o que acontece? Assim,
quem começou a criar essa... Eu não gosto da palavra teoria, tá? Mas assim, quem começou a criar esse conceito da jornada do herói foi o Joseph Campbell, a partir de estudos literários lá do passado. O próprio Prop já tratava um pouquinho disso, e depois começou a ser aperfeiçoada. Então, o que acontece? São etapas que o personagem passa em cada momento do roteiro da história, digamos, né? Então, em determinado momento ele vai ser chamado aventura, depois ele vai entrar naquele mundo especial, ele vai ter um encontro com o mentor, então ele vai passando por etapas. Só que também fica complicado dizer assim que todos os filmes possuem a jornada do herói. Nem todos. Por exemplo, eu tinha um aluno que eu orientei aqui no Univale em 2009, acho que foi 2009, que era o Leonardo Pertuzati, que atualmente agora está morando nos Estados Unidos. Ele é um aficionado por Guerra nas Estrelas, então ele tinha até uma tatuagem da Guerra nas Estrelas, e ele fez o estudo dele sobre isso, assim, ele pegou a jornada do herói e ele analisou a trilogia clássica do Guerra nas Estrelas. Aí ele falou, professor, o episódio 5 e episódio 6 não tem as fases da jornada do herói, ele só coube pro episódio 4. Lá tem todas as etapas. Então, por isso que é muito relativo, assim, a dizer, todo filme tem. Não, nem todo filme tem. Só que quando você pega, por exemplo, a saga toda do Guerra nas Estrelas, aí sim, aí você consegue ter uma visão mais ampliada dessa jornada, né? E realmente, o Guerra nas Estrelas, nesse quesito, é uma saga. Legal. Agora, tudo isso acho que está ancorado num conceito fundamental, que é o do personagem, né? É o cara que vive a saga. Exato. Né, Bona? E você pode falar um pouquinho sobre construção de personagem? Você está sempre envolvido aí com o cinema e com a televisão também, né? Em termos gerais, como é que se constrói um personagem? Então, o próprio Aristóteles já tratava sobre essa questão de construção de personagem, porque assim, o personagem é o que vai levar toda a história para frente. Eu sempre falo isso em sala de aula, né? É difícil você ver um filme, uma história sem personagem. É raro você ver um filme sem personagem. E às vezes, quando é um programa da National Geographic, a gente tem os personagens que são os animais, que na verdade é uma transposição da vida humana para eles. Então tem toda aquela coisa. A leoa que perdeu o filhote, então aquele drama de sofrer com a ausência do filhote. Na verdade, são todos os sentimentos humanos que estão transpostos por um animal. Mas é o sentimento humano que está sendo trabalhado, porque são humanos que estão assistindo, né? Então, quando a gente fala em construção de personagem, por exemplo, você vai pegar o Sid Field, que é o papa dos roteiros de cinema, ele deixa muito claro que o personagem ele tem que ter três características essenciais. Você trabalha com as questões físicas do personagem, né? Então, assim, para qual público que eu quero trabalhar esse filme? Então, assim, eu monto o personagem a partir desse público, eu trabalho com as características sociais do personagem, ou seja, o círculo social, onde ele vive, quem são as pessoas com quem ele convive, conversa, enfim, e a questão psicológica, que eu acho que é a parte mais complicada, de você trabalhar o psicológico. Então, são todos os medos, os anseios do personagem, todos construídos a partir daí. Então, se você tiver essas três características bem definidas, bem delineadas, você consegue ter um bom personagem para um bom roteiro, uma boa narrativa. E sobre roteiro, como é que se constrói um roteiro de cinema? Então, isso é muito relativo também. Assim, às vezes o roteiro de cinema ele pode vir sob uma encomenda, ele pode vir a partir de uma ideia, alguém que quer escrever e depois passar isso para o cinema. Então, assim, o roteiro de cinema, o que a gente já tinha falado, você tem um bom personagem, agora você trabalha com uma boa narrativa. E aí, por que não usar a jornada do herói como base para isso? Então, assim, você tendo uma boa estrutura, trabalhando essa estrutura dos 3 atos, os famosos 3 atos, que é você apresenta o problema se complica e o problema se soluciona. Se você consegue costurar muito bem esses 3 atos e ter um bom personagem, aí sim você consegue construir um roteiro de cinema. Legal. A gente está falando, lógico, com um especialista no tema, então a gente está do lado de cá, digamos assim, nos bastidores da coisa, de quem está produzindo, dirigindo e enfim, organizando todo esse trabalho. Agora, do outro lado, né, o público, você acha que o público tem noção dessas estruturas? Até que ponto o público já sabe, talvez não conceitualmente, né? Mas até que ponto é surpresa e até que ponto realmente é algo que já está determinado e as pessoas, mesmo assim, estão dispostas a acompanhar, né? Eu acho que vem muito para aquela questão do diálogo intertextual, né? E que o próprio Umberto Eco também, ele trata sobre isso, assim, ó, tem aquele que acompanha o filme e já sabe. Eu, por exemplo, assim, sou muito chato para assistir filme.
né? Você tá ali, passa uns 20 minutos, agora eu já sei o que vai acontecer, Pois né? mas você está do lado de cá, que nem eu tava Exato. Mas eu acredito que não vai mudar muito a questão daquela magia que o cinema proporciona. Tanto eu, que conheço a estrutura, quanto alguém que não conhece. Eu acho que todos acabam se envolvendo com a magia do cinema. Eu acho que essa magia ela é muito superior em relação a isso. Você consegue superar, então, essa coisa, eu já sei a estrutura, então não tem graça, Graças a Deus, sim, consigo superar isso. Mas a gente estava falando em continuações e em sagas de filmes. E o que as produtoras de cinema elas levam em consideração na hora de resolver fazer uma sequência de um filme? Então, assim, o que eu gosto muito de comentar é a questão Quando a gente está falando de cinema, eu acho assim, estamos falando de cinema para grande público, né? O tal do blockbuster, né? Que se fala. Então, o que acontece? Já fazendo um adendo a essa pergunta que você fez para mim, assim, ó, o que eles pensam. Então, quando você vai pensar em grande público, você acaba trabalhando, às vezes, com alguns conceitos do blockbuster, que ele surge a partir da técnica da técnica de high concept. O que são essas palavras todas? Assim, o cinema começou a perder público nos anos 60 e nos anos 70 eles começaram a ver que as pessoas não estavam mais indo tanto ao cinema, que era muito caro, hoje em dia é caro ainda, né? E aí eles começaram, pós o filme Tubarão, do Spielberg, e pós Guerra nas Estrelas, eles começaram a criar, então, o conceito High Concept, que são 5 coisas essenciais que precisam ter em filmes para agradar o grande público. Então, ou seja, tem que ter uma boa música, tem que ter um personagem, tem que ter um gênero de aventura, ação. São elementos que fazem com que o povo consiga ficar sintonizado em relação a esses elementos. Então, assim, quando você vai produzir, respondendo à tua pergunta, quando você vai produzir um filme com objetivos de atingir o grande público, o conselho que eu dou é esse. Assim, eu não produzo cinema, eu estudo cinema. Então, assim, o conselho que eu daria é esse. Então, assim, quer atingir o grande público, trabalha com esses elementos essenciais. E quando eu quero fazer um filme de arte apenas para um grupo fechado de pessoas, para que tenham um conhecimento mais sobre técnica, sobre filosofia do cinema, aí cabe a criatividade de cada um. Vamos continuar naquela nossa ideia da sequência ou da saga e tudo mais. E a gente vai citar alguns aqui que a produção escolheu para você pensar junto com a gente por que fazem tanto sucesso, né? Então, por exemplo, Jogos Vorazes, Divergente, Senhor dos Anéis, Harry Potter, né? Pensando esse pacote, o que dá certo, o que faz com que eles se mantenham, né? Eu acho que o nome disso é adaptação, né? Você já trabalha com um público... você já tem um público fiel daquilo, né? Então, você pega o Código da Vinci, o próprio Senhor dos Anéis, o Harry Potter. Então, ou seja, já se criou-se uma cultura com esses fãs, né? Que já acompanham, que conhecem. Então, assim, aproveita esse filão. Volta à questão do blockbuster. Você aproveita o filão desse povo que já acompanha até na literatura já. Na literatura, exato. E aí você produz um filme de cinema a partir disso. Então, ou seja, você já tem um público que vai assistir, provavelmente vai assistir, e ao mesmo tempo tem aquele público que já ouviu falar daquela obra que tanto falam que agora quer ver no cinema, mas tem preguiça às vezes de ler o livro, tá? Então, eu acho que o essencial é isso. Essa magia toda se chama adaptação. A gente pode ver, a maioria dos filmes que fazem sucesso de bilheteria são adaptações. Olha o X-Men. O X-Men eu considero uma saga. Né? Tem o envelhecimento dos personagens. Mas por quê? Olha toda a galera que já acompanha quadrinhos do X-Men e livros do X-Men e agora podem acompanhar no cinema também. Professor, e como é que é realizado esse trabalho para adaptar livros para o cinema? Então, eu trabalho muito com a Linda Uchon, que é a professora que estuda só isso, né? Então, o que acontece? Você sempre precisa estar ciente que tem questões de direitos autorais nas adaptações. Então, se você tiver uma autorização para fazer adaptação, tranquilamente você pode fazer sem problema nenhum. Ao mesmo tempo, você pode pegar uma história e adaptar ela. Só que isso tudo tem a ver com questões legais. Legal. Vamos continuar no próximo bloco? Vamos. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor Rafael Bona. O tema aqui hoje é cinema. Estamos de volta com Viva Voz. O tema do programa de hoje é sagas do cinema. E para falar sobre isso, a gente traz o professor dos cursos de produção audiovisual da Univale, Rafael Bona.
Rafael, a gente estava falando no finzinho do outro bloco sobre as adaptações, né, da literatura, especialmente para o cinema, né? Eu achei que você tinha mais coisa para falar sobre isso. Tenho sim. Que mais? Então, assim, as pessoas confundem muito as questões de adaptações com traduções, né? Eu acho assim, as duas fazem parte de um contexto literário, mas cada uma tem a sua especificidade, né? Então, até porque toda adaptação, e às vezes as traduções também, elas têm questões transculturais, né? Toda vez que você adapta, você adapta a cultura também, porque tem coisas às vezes que são escritas para ser apenas entendida nos Estados Unidos e que aqui não tem a mesma, a gente não tem o mesmo conhecimento. Teve um programa que eu participei aqui com vocês, que eu estava falando sobre os Trapalhões, era justamente sobre isso, assim, ó, eles tinham um humor que era muito regional e que era muito brasileiro, e se a gente adaptar aquilo para os Estados Unidos ou para, sei lá, para a Alemanha, não vai ter o entendimento que tem aqui. Então, assim, toda adaptação é transcultural. Então, você tem que trabalhar com alguns elementos que realmente vão chamar atenção na história. A outra coisa é a questão legal, né? Então, assim, nem tudo você pode adaptar se você não tiver autorização. Sim. E até porque, assim, geralmente os produtores de cinema, eles deixam muito claro nos créditos uma história baseada em, adaptada de, inspirada em. Porque não é exatamente como estava lá. Porque quando você vai pegar todo aquele contexto lá do livro e passar para o cinema, você não tem como passar tudo. Então, você querendo ou não, você tem que chupar algumas coisas, que isso vai muito da questão pessoal, da criatividade da pessoa que está fazendo a adaptação, para depois passar para o cinema. Por exemplo, vou citar um exemplo. Scarlett O'Hara, de O Vento Levou. Né? O livro é enorme, tem 400 e poucas páginas. O filme também é comprido, tem 3 horas e 40 minutos. Só que assim, quem lê o livro sabe que a mãe da Scarlett, ela tinha uma importância gigante na vida da Scarlett. Só que para o filme ela teve que ser cortada, porque não cabia, apesar do filme ter 3 horas e 40, a mãe da Scarlett não cabia nessa história. Então ela apareceu apenas em uma cena e depois ela acabou saindo da cena, justamente porque não tinha como adaptar. Então isso é muito uma questão cultural e uma questão de criatividade. São as duas coisas essenciais para se fazer uma adaptação. E às vezes de custos até, Exato. Né, Bona? E eu acho que é aí que acontecem tantas polêmicas, que as pessoas falam, não, detestei o livro, o filme é muito melhor, ou ao contrário. Eu acho que, aliás, o livro acaba sempre ganhando na comparação, mas são coisas diferentes, Exato. Né? E sobre essas novas sagas aí que estão no cinema, você percebe que essas sagas, elas são produtos mercadológicos ou artísticos? Totalmente mercadológicos. Sem pensar nem 2 vezes. Até porque, assim, ó, ninguém faz... vamos, assim, sem citar exemplos, né? Mas, assim, você pega os filmes que estão em cartazes hoje no cinema, aqui do shopping. Ninguém está fazendo os filmes por arte que estão ali no cinema. Eles são totalmente feitos para questões de mercado, de consumo. E também não vejo nenhum problema nisso, né? Então, às vezes, essa lógica de mercado você precisa estar dentro dessa questão de mercado para saber o que o público quer. Então, esses filmes, essas sagas todas, elas são feitas sempre pensando no que o público vai gostar de ver. Então, voltamos àquela questão da jornada do herói, ou da construção de saga do cinema, de roteiro. Então, para sobreviver a isso, você precisa, né, estar dentro dessa lógica da indústria do entretenimento, que é a lógica do consumo. Certeza. Agora, Bona, voltando lá para os personagens, né, e toda a influência mesmo que essas sagas e continuações, enfim, acabam exercendo, até que ponto você percebe influência no comportamento social, né, vinda desses personagens que se perpetuam aí no cinema, né? Dá para perceber algo sobre isso? Das pessoas transformarem o personagem num mito... De alguma forma aquilo mudar o comportamento de quem assiste, né? Com certeza, né? Então a gente pode ver o que me deixa bastante feliz, assim, cada vez os mais novos estão tendo contato com isso. Então, assim, o Batman acho que é um exemplo perfeito, o Superman é um exemplo perfeito para isso, né? As pessoas tratam aquele personagem, independente do ator, mas o personagem como um mito. Então, as pessoas usam camiseta dos seus heróis, camiseta dos seus filmes preferidos, né? A gente vê que tem um monte de lojas atualmente de departamento vendendo camisetas de filmes e tudo mais. Então, sim, eu acho que isso faz parte da cultura das pessoas, da cultura do povo. E quais
temas de sagas que mais chamam a atenção do público, das pessoas? Olha, o que tem é um personagem cativante e o que tem uma boa divulgação na mídia. Eu acho que isso é essencial, tá? Eu acho que toda essa preparação da divulgação da saga, ela é extremamente importante. Então, eu acho que isso... olha só todo o alvoroço que está se fazendo antes do lançamento do Star Wars, né? Exatamente. Então, já se criou todo um evento antes do próprio filme ser lançado, porque isso faz parte. Então, as pessoas acabam tendo essa vontade, cria uma necessidade de acompanhar a saga sem ela antes nem ter... A saga já está aí, né? Mas o filme nem ter sido estreado ainda, mas de se fazer todo esse alvoroço em relação a isso. Pois é, mas na verdade é muito interessante. É aquela coisa meio viral, né? Porque lógico que tem um planejamento de marketing por trás de algumas ações, mas de um certo ponto em diante acaba sendo realmente natural, espontânea, né? Essa divulgação, né, Bona? Tipo, você vai ver Star Wars, pronto, já viralizou, né? É isso mesmo. É né? bem nessa. Não tem como meio escapar, Não. Porque acaba virando cultural, né? Se você não foi, você não faz parte das pessoas, do grupo de pessoas que está sintonizado com uma coisa interessante, atual, né? Exato. Perigo, hein? E o professor acha que essas histórias dos filmes, as pessoas se interessam mais pela história em si, ou de repente a escolha de elenco, os atores que vão estar nesses filmes também influenciam? Isso é totalmente influenciável também, porque assim, o Spielberg, vamos pegar o Spielberg, né? Vocês podem ver, ele é um cara que não trabalha, quando a gente fala em filmes, por exemplo, o Jurassic Park, quando estreou, o primeiro lá de 93, ele não tinha atores famosos. Né? Ele preferia trabalhar mais com a questão tecnológica, né, de efeitos especiais do que trabalhar com atores, mas era o Spielberg, é diferente, né? Só que a maioria desses filmes, quando já estão pensando, a grande maioria deles, quando está se pensando em atingir o público, sim, se pensa num ator famoso, numa atriz famosa e começa a fazer os filmes a partir deles, né? Então, olha, aquele ator, o que fez o Exterminador do Futuro, A Salvação, é o Christ... Não, eu não vou citar, eu esqueci o nome dele. Estou aqui tentando pegar o nome do último 007, Daniel Craig. Depois a gente fala dele. Então pegaram, por exemplo, ele na época fez uma série de filmes, inclusive do Batman também, né? Então, por quê? Porque ele estava no auge naquele momento. Então, toda a indústria se aproveita dessa exposição do astro e acaba utilizando ele, né? E outros atores que não deram... Acaba. E tem atores, por exemplo, o Nicolas Cage, que está meio apagado, assim, o Bruce Willis, mas que lá no passado tiveram uma importância que hoje em dia talvez não atingiriam o mesmo público que o passado. Então, claro, com certeza essa questão do ator é o que vai contar bastante na hora da exposição do filme. Eu já estava aqui pesquisando para perguntar exatamente sobre o 007, que mais uma vez vai trocar de ator, e esse ficou um bom tempo, né? O Daniel Craig é o último filme dele, esse que está em cartaz agora, né? O que você acha que vai acontecer? Né? Eu sei que é puro palpite, mas analisando a história, né, do 007, o que vai vir por aí? Então provavelmente vão pegar uma atriz bonita para ser a namorada do 007 e vão pegar um ator também de um porte físico bonito para fazer o personagem, né? Então o que acontece? Se você começa a analisar esses primeiros filmes do 007, acompanha com esses atuais, você vai ver que a estrutura é exatamente a mesma, você só está mudando os atores, as atrizes, mas a estrutura é exatamente a mesma. Então, o 007 ele tem uma estrutura que continua cativando o público ano após ano, década após década. Ou seja, você não acredita que vai abalar a proposta do 007 por conta da troca, né? Com certeza não. Bom, a gente já está caminhando aí para o final do programa e o professor acha, nesse finalzinho aí, aqui no Brasil, dá para pensar nesse modelo de produção de sagas? Eu acredito que sim. Isso, na verdade, é um sonho antigo que eu tenho, de um dia ver uma saga cinematográfica brasileira. O único problema é que nós ainda não estamos na cultura das continuações, né? Quem fazia isso? O Xuxa, os Trapalhões, no passado. Verdade. Aí, de vez em quando, aparece algum filme, Se Eu Fosse Você 2, né? Aquele De Pernas pro Ar, acho que também teve a continuação. O Até que a Sorte Nos Separe. De nome agora não... Mas tem alguns filmes que tiveram continuação, tá? Mas saga, eu quero acreditar que um dia nós vamos ter isso aqui no Brasil. O problema é a questão de custos, porque toda saga envolve muito dinheiro. E aqui no Brasil a gente sabe que nós temos sérios problemas ainda em questão de financiamento do cinema nacional.
Bona, pra gente fechar então, que filmes você tá esperando neste momento? O que você quer ver que tá por vir aí? Ansioso. Batman vs Superman. O segundo Prometheus, né? É um prequel do Alien, e também os burburinhos que estão falando do Alien 5, que vai ter a Sigourney Weaver, que então novamente vem aquela questão de saga, a personagem está nos 5 filmes, e então eu tô nessa expectativa, assim. Tá aí, Back to the Future. Back to the Future não vai ter continuação, felizmente, tá? Porque eu acho que a trilogia já tá pronta, já tá feita. Você acha que é isso, não vai ter mais? Não vai ter mais. O que eles poderiam fazer, talvez assim, ó, é dar uma continuidade, voltar com os desenhos animados, histórias em quadrinhos. Isso eu sinto necessidade, né? Dessa expansão das franquias, não só na tela, mas em outros meios de comunicação. Muito bom, vou anotar aí as dicas do Bona. Obrigada, Bona. A gente conversou então com o professor Rafael Bona, professor do curso de produção audiovisual e também do curso de fotografia aqui da Univale. Tá aí, o programa Viva Voz está terminando. Professor, obrigado aí por ter vindo. Professora Elisa, boa tarde. Boa tarde a você também. Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.